de atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A psicologia de investimentos é o estudo das emoções e comportamentos que influenciam as decisões financeiras. Diversas pesquisas conduzidas nas últimas décadas demonstraram que as pessoas tendem a tomar decisões financeiras não apenas com base em dados racionais, mas também com base em emoções. Sentimentos como medo, ganância e otimismo excessivo são extremamente comuns entre investidores. Esse comportamento pode levar a erros como comprar ações quando o mercado está em alta, devido ao otimismo, vender ações durante quedas de mercado devido ao medo, e mesmo a aceitação de propostas pouco críveis, mas que ofertem supostos rendimentos acima do padrão. A ciência documentou uma série de comportamentos dessa natureza, que são chamados de vieses. O viés de confirmação, por exemplo, ocorre quando um investidor busca informações que confirmem crenças pré-existentes em vez de considerar análises objetivas. O efeito manada também é muito comum, apresentando-se quando existe uma tendência a seguir decisões de outras pessoas apenas para não parecer que está ficando para trás. Consultar um profissional da área pode ajudar um poupador a compreender melhor a psicologia do investimento, um processo crucial para tomar decisões financeiras mais informadas. Os investidores também podem aprender a controlar suas emoções, diversificar adequadamente suas carteiras, buscar informações imparciais e manter um horizonte de investimento de longo prazo para evitar erros comuns, potencializando dessa forma o seu sucesso financeiro. Seja Nauta. Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura,
trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de agosto de 2025, 7 horas e 11 minutos em Campos. Bom dia, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode participar, interagir aí nos chats desses aplicativos com a gente. Pelo também sistema Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. Nos aplicativos de rádio também. E no aplicativo da rádio Folha FM exclusivo, pode baixar, instalar aí para você interagir, curtir, seguir, compartilhar toda a nossa programação, participar das promoções. Enfim, também pelas plataformas tocadoras de podcast e também na Plena TV, além do portal folha1.com.br e do jornal impresso Folha da Manhã. Este é o Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ou parte dele, ainda falta a Rádio FM O Dia de Macaé, Inter TV, tudo esse aglomerado aí de comunicação que faz parte do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Sexta-feira, 29 de agosto de 2025, e a gente começa a edição de hoje deste programa com a previsão do tempo. Olha, conforme a gente falou aqui durante toda a semana, estamos num veranico, né? Essa temperatura mais alta, a sensação térmica, né, mais alta um pouco também do que a temperatura em alguns pontos, mas a previsão do fim desse veranico para este final de semana, inclusive para hoje, já aparece aqui no boletim de meteorologia
do Instituto Nacional de Meteorologia a possibilidade de chover ainda hoje. Então, só conferir aqui, mas a previsão, por enquanto, é de tempo bom com céu claro, com sol para Campos no início desta manhã. Só conferir ao vivo aqui para não... de fato, tem o sol agora, se bem que aparentemente aqui pelas imagens mais fraco do que ontem. Temperatura de momento 20 graus, a máxima para hoje 27, mínima 19. Já para amanhã e para domingo, as temperaturas mantêm aí esse mesmo nível. Porém, a probabilidade de chuva aumenta amanhã e aumenta também no domingo. Se hoje tem 40%, amanhã a probabilidade de chover é de 75% e no domingo também de 75%. 7 horas e 13 minutos, com um tempo bom e 20 graus em Campos. Vamos a mais um Folha no Ar e hoje, nesta edição, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos apresentar aqui um painel variado, um painel político, um painel agro, enfim, um painel também esportivo. É um mix de assuntos importantes que, né, dominaram aí a imprensa regional e nacional nos últimos dias, para a gente conversar, para a gente debater, para a gente opinar aqui e também, é claro, é evidente, né, ouvir a sua opinião. Vamos falar sobre essa polêmica do semiárido que extrapola a questão técnica constitucional e vai para aquele campo irracional da extremidade, de polarização, dessa bipolarização em tudo no Brasil. Até ontem, uma mega operação das polícias, da Secretaria e Ministério da Fazenda, todo mundo junto, reunido aí, com mais de 1.400 integrantes, deu gosto de ver aquela mega ação, né, das nossas polícias, para combater o crime organizado que está entremeado aí, inclusive o PCC na Faria Lima. Eu lembrei de uma situação até ontem, quando via os carros da polícia cercando ali a Faria Lima. E Faria Lima é o centro financeiro brasileiro, é onde acontecem as grandes negociações financeiras, é onde está a elite da finança brasileira. E aí eu me lembrei daquela situação, e que a gente vai comentar aqui hoje, de um tempo atrás, da Câmara Municipal de Campos também, onde não raramente precisava das viaturas da Polícia Militar para proteger a Câmara Municipal, ou proteger a população da Câmara. Agora deixo com você. E também, claro, vamos falar sobre essa ação, vamos falar sobre as últimas pesquisas que foram divulgadas e vem trazendo aí novidades no estado do Rio de Janeiro, e não tanta novidade assim, mas principalmente no cenário nacional, onde alguns pontos, né, precisam ser esclarecidos, e ninguém melhor do que Aloysio Abreu Barbosa para mostrar esses números, trazer esses detalhes, por exemplo, como a possibilidade de o governo Lula já está desidratando ou já está, né, na ascendência da curva, da descendência, né, da curva que fez recentemente com a carta do Trump anunciada em 9 de julho, que começou a decolar, deu aquela alçada num voo bacana, e parece que pode estar sendo aí, através desses números que a gente vai comentar daqui a pouco, somente um voo de galinha, ou seja, não consegue, né, mal ali atravessar a cerca do galinheiro. E com outras questões pendentes também que o governo tem aí para resolver, como, por exemplo, e eu tenho pegado muito nessa questão da governabilidade ou ingovernabilidade. Há uma dificuldade hoje, e desde o fortalecimento desse centrão, de se governar, tanto no governo Bolsonaro,
né, quanto agora no governo Lula. Há uma dificuldade de governabilidade extremamente grande. O governo não avança em pautas minimamente importantes ou tão importantes para a bandeira da esquerda, como é o caso aí da aprovação do imposto de renda de 5 mil, que é uma das bases de promessa de campanha. Vamos falar sobre tudo isso. Inclusive, houve uma mudança de anteontem para cá do slogan do governo. Também novo cenário de comunicação do governo federal, tentando surfar ainda mais essa onda do Trump, que ao invés de ajudar a direita, conforme pretendia, foi meio que um tiro no pé, principalmente do agro, que é uma das bases fortes aí dessa direita. Eu nem chamo de bolsonarismo, o agro não é bolsonarista, o agro é mais direita, ou pelo menos é o que eu entendo e consigo ver, mas daqui a pouco, só, Aloysio, rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br para trazer essas análises. Vamos falar também de futebol. Não queria muito não, mas vamos. Mas fazer o quê, né? O Flamengo começou bem aí a semana metendo 8 no Vitória. O Fluminense ontem foi à Bahia também e não conseguiu fazer o mesmo, mas também vai fazer como com aquele time. Perdeu de 1-0 para o Bahia na Copa do Brasil e agora tem a partida de volta no Maracanã. Bom, 7h19 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe para idosos também, e todas as vacinas. Tem bebezinho recém-nascido aí, quer dar todas as vacinas ao seu filhinho? Então aproveite, né, a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana, qualidade e compromisso com você. Rede de postos de combustíveis Mariana. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e consórcio do Sicoob Fluminense. Conheça o Sicoob, o consórcio do Sicoob Fluminense, e realize o seu sonho. A casa própria, o carro, a moto, agora muito mais fácil com o consórcio do Sicoob Fluminense. No portal folha1.com.br, fake news da esquerda local. Por veto do PT da Bahia ao semiárido do norte fluminense. É destaque no portal Folha 1 e também destaque aqui, daqui a pouco, nos comentários desta bancada de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa. Operação no combate ao... Rapaz, é fake news, é fake pra tudo, né? Me perdoe aqui quebrar as manchetes, mas essa aqui eu não resisti. Tem café fake em Campos, meu pai. Operação no combate ao café adulterado é realizada em Campos e região. A ação aconteceu também em Campos, São Fidélis e Itaperuna. Várias toneladas de café foram recolhidas para averiguação da qualidade, do conteúdo ali, daqueles pacotes de café. Tem de tudo. Parece que menos café. Tá investigando. Homem é preso após agredir a ex-companheira com socos e chutes. Prisão em flagrante. Morre em Campos o radialista Paulo Gomes Santos. E aí eu peço só licença a você, a Aloysio, a todos que estão nos acompanhando nessa edição de hoje, porque assim, o coração fica apertado, a gente não tem como... nós somos seres humanos, não tem essa história, não tem robô aqui, e a emoção, evidentemente, que fala mais alto, mas sobretudo, eu acho que é um momento assim, de muita gratidão. O Paulão, querido amigo Paulão, que você inclusive também conheceu, Aloysio, e assim, o rádio de Campos, né? Porque a questão de você estar aqui no microfone ou agora com as câmeras, aí o pessoal te conhece na rua, mas quem está, como o Beto, por exemplo, aqui, também muito conhecido,
O Paulão era muito querido por todo mundo. O Paulão era operador, depois... enfim, ele tinha uma série de habilidades e que ele ajudava a gente aqui muito. Mas, sobretudo, fica aí a nossa gratidão pelo o carinho, pela paciência dele com a gente um pouco mais novo, né? E sempre ensinando, sempre mostrando o que sabia para poder a gente seguir no caminho certo. Então, o meu sentimento hoje é de tristeza, mas sobretudo de gratidão ao Paulo Santos, ao Paulão, que sem dúvida nenhuma deu uma contribuição importantíssima para que a gente pudesse estar aqui hoje, como a Folha FM. Foi graças à sua habilidade, à sua boa vontade, ao seu trabalho lá na Continental AM, também, por muitos anos. Então, ao Paulão, nosso abraço eterno aí a você, saudade sempre, mas, sobretudo, gratidão por tudo e orgulho de ter compartilhado aqui boa parte da nossa vida profissional com o Paulo Gomes Santos, Paulo Santos, nosso querido Paulão. Valeu aí por tudo, Paulão. E a toda a família. Ele tem um filho, inclusive, que é padre, né? Toda a família, todos enlutados, amigos, companheiros do rádio, né? Nossos sentimentos profundos e votos aí de muita paz neste momento. Bom, esses microfones aqui que ele, por várias vezes, ajudou a montar, a regular, enfim, tinha uma habilidade profunda. Terceiro Lira, para monitorar índice do Aedes aegypti, vai começar na próxima segunda. Tem ainda em destaque Fórum Regional de Combate à Intolerância Religiosa e condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha é preso em Campos. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Bom, 7h25, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, eu trago o seu bom dia. Vi também que você postou lá no movimentadíssimo grupo deste programa e do blog Opiniões ontem, que você conheceu o Paulão desde novo. E Paulão atuou com a gente aqui há, assim, seguramente uns bons 30 anos. Bom dia, Aloysio, bem-vindo, sempre bom e importante contar com você aqui nessa bancada. Deixa eu ver o microfone aí. Seu microfone, Aloysio. Desculpe. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Começar falando de Paulão, você como radialista, conviveu mais perto com ele que eu. Mas eu conhecia a Folha, o Grupo Folha adquiriu a Rádio Continental, hoje Folha FM, nos anos 90, início dos anos 90, se não me falha a memória. Eu era um jovem, né? Naquela época, já fui jovem um dia, e quando conheci Paulão, não era difícil não conhecer Paulão, né? Você ia à rádio e não convivia com ele. O nome está dizendo, né? Paulão era um cara grande, ombro largo, grandalhão, tinha uma voz engraçada, ele tinha uma voz grave. Voz de locutor, Voz de locutor, mas nunca, embora fosse técnico, nunca tentou fazer essa migração. Porque ele tinha uma voz boa, em tese, para o timbre, um timbre grave, né? E figura da melhor qualidade, muito, assim, profissional de rádio e figura humana da melhor qualidade. Muito apreciado pelos colegas de trabalho. Como você falou, a despeito de ter uma voz boa, nunca fez essa migração para locução e nem para narração e sempre atuou ali como técnico no backstage, né? Mas faço minhas as suas palavras. E quando faço minhas, não só como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Eu falo pela rádio, pelo Grupo Folha, né?
Nós, no que se refere à Folha FM, nós talvez não estivéssemos aqui sem um trabalho de Paulo ao longo desses anos, né? Então, é um credor dessa emissora, né? É um importante colaborador, e ficam todas as homenagens dessa rádio a esse profissional que tanto ajudou na sua construção da sua história, e nosso mais sincero sentimento de pesar e solidariedade à sua família. Vai em paz, Paulão, vai em paz. Começar por onde? Os assuntos, né? Você quer... Hoje você está onde o bolsonarismo quer estar no Senado. Hoje você controla a pauta. Eita, só. Aí seria pauta só para blindar os deputados. Vamos falar sobre isso também. Essa pauta da blindagem aí, vamos falar sobre isso tudo. Propõe o impeachment? Propõe o impeachment de 11 ministros. Vamos dos 11 logo. Aqui, você quer registrar seu bom dia pro pessoal que está ouvindo a gente? Quer ir direto? É verdade. Por favor. Não, mas eu já falei, eu já falei do ouvinte, eu só não falei das categorias, né? Exato. Professores, pais de alunos, que vão agora levar seus filhos à escola sintonizada na 98.3. Pais de aluno não é bem uma categoria, mas é uma condição, né? Exato. E motorista aplicativo e taxistas. Mas quer começar por onde? Tem pesquisas sobre... Vamos começar por semiárido. Pesquisa sobre Xandão, tem pesquisa Atlas Intel sobre eleição e avaliação de governo, tem semiárido, tem futebol, tem a mega operação. Tem. E a mega operação já entrando na disputa presidencial do ano que vem. Já na pauta também da bipolaridade, né? Porque a operação foi deflagrado ontem. Foram 3 operações, tá? A Carbono Oculto, que foi do Ministério Público de São Paulo, e da Polícia Federal, a Quasar e a Tank, né? As 3 miraram a infiltração do crime organizado em atividades como, em São Paulo, por exemplo, né, como usina de açúcar, né, que é uma coisa aqui da nossa realidade, na Faria Lima, o PCC, sobretudo, parece estar seguindo o caminho da máfia italiana nos Estados Unidos. Ela vai se infiltrando em negócios a priori lícitos, né, para lavar dinheiro, e também nas instituições, na política, né, já infiltrando em assembleias legislativas estaduais, né, tem imposto de combustível, que é uma coisa que é uma atividade que sempre foi uma atividade alvo, né, de ações criminosas, quanto de adulteração de combustível, enfim, cartelização de preço. Só que aí, quer dizer, ela foi uma operação em parceria do GAECO de São Paulo, Ministério Público Estadual de São Paulo, da Civil e da PM de São Paulo, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Aqui o que aconteceu? Tarcísio, governo de São Paulo, pronunciou publicamente para assumir paternidade da operação, e Lula, presidente do Brasil, também veio a público para reivindicar a paternidade da operação, quando na verdade é dos dois, né? Dos dois. É do governo estadual de São Paulo e do governo federal. Mas como deve ser aí, pelo menos, estamos 13 meses da ordem de 4 de outubro, né? E as convenções que vão oficializar as candidaturas, só a partir de maio do ano que vem, né? Perdão, de abril do ano que vem. Mas, assim, está muito posto, se fosse hoje a eleição, que os candidatos seriam Lula e Tarcísio, né? E ele já antecipando esse possível debate eleitoral, né, que hoje parece muito provável, os dois querendo assumir para ser paternidade do combate ao crime organizado, né? Quando os dois executivos, os dois têm sua participação, né? E que para nós não fazem mais que sua obrigação, quanto o Tarcísio. O negócio foi... Essa coisa tá tão...
vontade de pegar carona, né? Tão grande que até o Derrite, o secretário estadual de São Paulo, e a Gleisi Hoffmann também tentaram pegar carona. Porque o Derrite vai disputar a vaga para o Senado de São Paulo, a Gleisi Hoffmann tentar a vaga no Senado do Paraná. Então, foi uma disputa ali do primeiro escalão, da primeira prateleira, como diria, do primeiro patamar, como diria Bruno Henrique, para o patamar de baixo. Todo mundo quer. É aquela coisa, né? Filho bonito tem pai à beça, né? Filho feio não aparece um. E o que me espanta nisso tudo, e claro que você traz essa questão da visão política e da exploração política do caso, o que você falou, é normal que se tenha isso, né? Pena que tem essa bipolaridade hoje para praticamente tudo. Mas com exceção a isso, o que me chama a atenção é o gigantismo do crime organizado no Brasil. A gente sofre, Luiz, aqui no estado do Rio com a milícia que domina, entre outras coisas, que a gente tem acesso e conhecimento, a venda de internet, gás, de água e outras coisas mais, mas encurtando. E que a gente vê, e assim, eu fico muito triste com isso, porque, poxa, tem solução ainda, mas as coisas não acontecem. O que a gente vê? Vê o avanço dessa milícia para todo o interior do estado. Por várias vezes, nós já anunciamos aqui a tentativa de extorsão de comerciantes na Baixada Campista, que é uma força de milícia, que é um dos braços, das ações também dessa milícia. A gente tem visto em São Francisco o crime organizado aterrorizando aquela população, não só com mortes violentas, com troca de tiro para cima a todo instante, né, execuções, mas agora também com assaltos populares, as pessoas andando ali nas ruas de São Francisco, onde todo mundo conhece a família de todo mundo, é fulano, é Aloysio de Dona Diva, é Cláudio de Simone, que coisa de interior. E você não vê essa mesma inteligência que foi aplicada ontem, guardando evidentemente que as devidas proporções, para resolver enquanto o crime está ainda na fase inicial, provavelmente mais fácil de ser combatido. É um exemplo de que esse caso da mega operação é possível unir as polícias e os órgãos públicos no sentido de tentar resolver o problema da violência nesse país, que, na minha opinião também, já atrelando lá com a eleição 2026, vai ser tema forte, vai ser tema importante nos palanques de 2026, principalmente, né, no estado do Rio de Janeiro, a governador. Como resolver o problema da segurança no estado do Rio de Janeiro? É uma questão que seguramente, né, vai dar aí muita repercussão, vai dar muito ibope durante toda essa campanha. Não, Nogueira, a cidade do Rio de Janeiro, a única área onde o controle do tráfico da milícia não é ostensivo é a Zona Sul. Né? Da zona para a Zona Oeste, para a Zona Norte, é ostensivo o controle. Não é ostensivo. Periferia toda carioca é controlada por milícia e por tráfico. Na Zona Sul, porque ainda é um grande espelho nacional e internacional do Brasil, né? Você tira o pé ali, porque ali qualquer... eu trabalhei no Jornal do Brasil, nos anos 90, né? Um ferido a bala na Zona Sul tem muito mais, reverbera muito mais do que a morte de 2 ou 3 na periferia. Não deveria ser assim, mas de fato né? Então a Zona Sul você tira o pé, né? Você tira o pé. Mas agora o controle da milícia e do tráfico, na cidade do Rio de Janeiro, ele só não se dá na Zona Sul. Controle ostensivo, ele também se dá.
As atividades que você se referiu aí, cobrança paralela e tudo, mas não é ostensivo, né? E São Francisco, há algum tempo, padece desse problema. Aqui estou falando do nosso vizinho, né? São Francisco de Itabapoana, né? Padece desse problema do controle pelo tráfico, porque São Francisco tem algumas características. Primeiro, que é um município muito grande e pouco habitado. E ele faz fronteira com o Espírito Santo, né? Então, é muito fácil você evadir para outro estado, e do Espírito Santo para o Nordeste é um pulo, né? E tem um litoral imenso, né? Que também é difícil de ser fiscalizado. Ou também você pode evadir um criminoso, pode receber uma carga de droga, de arma por ali, e não é difícil fiscalizar. São Francisco realmente padece desse problema. Gargaú, que nos anos 70, 80, 90, disputava com a Tafona o título de praia mais charmosa da região, Gargaú, infelizmente, está tomada pelo poder do tráfico, né? É um problema grave, né? E como você falou, né, chegando aqui aos distritos de Campos, na Baixada Campista, né? E não é preciso se voltar muito no tempo para a gente lembrar que 2 vereadores e candidatos à reeleição que tinham seu reduto ali na Baixada Campista disputaram a bala quase que no comício em Carreata Vladimir, né? O Bruno Pezão e o... Ai, meu Deus, o outro esqueci o nome. Teve aqui agora comigo também, aqui. Foi reeleito também, um dos mais... Foi o mais votado. O mais votado da casa, vereador... Ô, pai, desculpa. Teve agora que tem pouco tempo com a gente aqui. Eu não estou, de maneira nenhuma, dizer que nenhum dos dois é ligado à atividade criminosa, mas, assim, se tentar resolver a bala diferenças políticas, né, mostra muito bem como um certo tipo de cultura de violência está disseminada ali, né? Enfim, tá me dando um branco, esqueci o nome dele, do Bruno Pezão e... Rapaz, eu vou te falar uma coisa, garrou de uma tal maneira, e aquilo quanto você mais busca, menos você encontra. Mas eu tenho uma solução fácil aqui para isso, rapidinho. O pai dos burros aqui, ó, Cassiano Tavares, olha aqui, lembrança. Cassiano Tavares. Não quero dizer, sim, bem, que há ligação deles com... Embora Bruno Pezão seja investigado por associação criminosa, sim, tá? Mas eu quero dizer que a cultura da violência está instalada quando você diz, eu vou disputar votos com o Nogueira no mesmo eleitoral, e essa diferença vai ser resolvida com arma na cintura, isso não é democracia, né? Isso é outra coisa. Né? Isso é... Enfim, a gente sabe também da infiltração de milícia. Assim, a gente não pode provar, isso depende das investigações do Ministério Público e da polícia, né? Mas, por exemplo, postos de combustível E o que essa operação de ontem mostrou é a diversificação, né? A diversificação dos negócios. Enfim, e ao mesmo tempo, o PCC, por exemplo, não existiu o PCC. O PCC foi uma consequência do massacre do Carandiru, né? Que a PM de São Paulo, numa rebelião no presídio, entrou, tem até o filme da Actubabenco, né? Com Rodrigo Santoro e tal, que entrou barbarizando ali, e os caras, para terem uma defesa para as ações da polícia, acabaram montando uma cooperativa do crime, que é o PCC, né? E ela, como foi a máfia italiana nos Estados Unidos, está se infiltrando em tudo quanto é lugar possível, né? E com essa PEC da blindagem aí, do deputado, ou PEC da bandidagem, do deputado Sósteres, bolsonarista, líder do movimento da anistia de Bolsonaro, né, que foi ontem deixado um pouco de lado, pelo menos adiada, né?
Se só quem pode julgar deputado é deputado, se o PCC, Comando Vermelho, de eleger deputado, ferrou. Entrega de vez, é mais fácil. E o poder explicitado ontem nessa operação do PCC, como você disse bem aí, é gigante. Se infiltrar na Faria Lima é uma dessas provas inequívocas de que o crime organizado tem muito mais força, talvez até do que a gente tenha visto, talvez até, e aí eu fico até credenciado a acreditar nisso, mas muito mais força do que a gente imaginava também. Essa PEC que você fala, para quem está nos acompanhando, né, e se me permite, é uma espécie de blindagem e proteção aos deputados, onde nenhum outro órgão, senão a Câmara Federal, como você também disse, pode julgar o deputado. E do tipo assim, nem investigado ele pode ser por outro órgão. O STF, por exemplo. Então, aliás, Aloysio, se você me permite, foi uma semana muito debatida, muito concorrida com relação a essa questão do veto do governo Lula, do presidente Lula, ao semiárido do norte e noroeste fluminense. E aí, nessas bipolaridades insanas que a gente vive pelo mundo afora, e aí no Brasil não é diferente, e Campos também não é diferente, você tem que ver algumas pessoas chegar ao ponto de comentar que esse dinheiro não pode vir para a região para não ser roubado, desviado, extraviado pelos políticos. O que é um absurdo, já que isso não vai ter uma gestão política municipal sobre isso, isso é outro tipo de administração da verba pública que vai para o produtor, que vai para garantir a sua safra, que vai para socorrer aquele produtor que está lá esperando chover, como disse aqui na previsão, né, nesse inverno seco, para poder tentar manter aí o seu rebanho, né, ativo, a sua produção em dia, ou então não chover para poder colher. Olha como é que são as coisas, porque não chove, você irriga, aí no dia de colher chove, acaba com a sua plantação. Eu queria entender, e aí assim, peço a você esse exercício, e assim, achei você muito paciente, até também falei ontem, comentei aqui, você respondeu lá no Instagram, foi onde eu vi, comentário por comentário, e daqueles mais absurdos, né, baseado em nada, sobre essa questão do semiárido para socorrer aqui a nossa região. Primeiro, eu queria entender como que é possível a gente ter o próprio campista sendo contra Campos. Como que você consegue explicar isso e entender? É claro que aí, nessa coisa de polarização, não, porque o presidente vetou, vamos dar apoio ao presidente porque ele está certo. Mas está certo em quê? Em que parte? E aí você traz que o veto vai muito além da questão técnica constitucional e, na verdade, é só um pano de fundo, só uma fumaça essa questão técnica constitucional para revelar que foi uma briga interna do próprio partido do PT, né, entre duas lideranças, para poder não alcançar vantagem sobre o outro. Como é que você traz essa questão assim para a gente fechar essa semana? Nogueira, assim, falta chuva em Campos é um problema, né, cada vez maior, porque o regime de chuvas foi afetado pelos fenômenos de mudança climática global, né? E aí é uma discussão técnica se o índice pluviométrico hoje, recente de Campos, ou mais recente, após essas mudanças, se ele tornaria o clima de Campos semiárido, do norte e noroeste fluminense, são 22 municípios, né? 22, não é só Campos, se tornaria o clima daqui semiárido ou não. É uma discussão técnica que é melhor deixar com os geógrafos, com os climatologistas, né?
Agora, foi através de estudo técnico da UENF que a PEC, o PL, projeto de lei, foi elaborado, né? E ele foi aprovado em todas as comissões pelas quais passou, de 2019 a 2025, são 6 anos de périplo, não é pouco. Em todas as comissões que foi aprovado, na Câmara e no Senado. E ninguém arguiu nenhum questionamento técnico e nenhuma inconstitucionalidade. Será que isso só passou a haver quando foi vetado pela Casa Civil de seu Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa? Por que o veto de Rui Costa, da Casa Civil de Rui Costa, ao projeto? Porque quem costurou o acordo pela aprovação no Senado, pela parte do governo, foi Jacques Wagner. Também senador da Bahia e tal, e como Rui Costa, ex-governador da Bahia. E a relação de Rui Costa e Jacques Wagner, para quem é de Campos e viveu nos anos 90, 2000, com lembrança, é mais ou menos que a relação de Garotinho e Arnaldo, né? Criador e criatura, né? Jacques Wagner lançou Rui Costa, elegeu Jacques Wagner foi governador, elegeu Rui Costa governador da Bahia, e depois racharam. Como foi que Garotinho e Arnaldo, né? E desde a eleição municipal de 2024, a própria imprensa nacional que cobre a Bahia, a imprensa baiana, se refere ao PT da Bahia como sendo composto por 2 facções, os wagneristas e os ruizistas. Então, como Jacques Wagner costurou o acordo pela aprovação, e outra coisa, os 2 disputam cadeira ao Senado na Bahia em outubro do ano que vem. E os 2 não, por acaso, lideram as pesquisas na Bahia. A Bahia, como o Rio, vai eleger 2 senadores, né? Então, eles disputam o controle do PT da Bahia, vão disputar o mesmo mandato, uma cadeira do Senado ano que vem, já que Wagner é reeleição, no caso, né, que já é senador. E o Rui Costa vetou por uma disputa interna do PT da Bahia, né? Porque se inconstitucionalidade e questionamento técnico existia, meu Deus, por que não foi feito pelas todas as comissões que passou na Câmara e no Senado? Dezenas de parlamentares, deputados e senadores, alguns deles advogados, todos eles com assessor jurídico, assessor técnico. Sem contar que as 2 casas, Câmara e Senado, têm assessoria técnica, jurídica e técnica. Ninguém viu isso. Passou a existir só por causa da briga de poder interna a briga de poder interna no PT da Bahia entre o Rui Costa e Jacques Wagner, e Campos e os municípios aqui da região vão pagar o pato por conta disso. Entendeu? E é aquela coisa. Chove pouco aqui em Campos para irrigar o campo. Mas chove muito idiota, me desculpe a expressão, para falar besteira, né? E umas coisas assim, estapafúrdias, como você falou. Que bom que vetou, porque não vai trazer mais dinheiro para Campos, para ser roubado, como foram os royalties. Mentira, falácia. Não ia vir, não é para Campos, não. 1 centavo de real para nenhuma dessas 22 prefeituras. Isso é mentira. O que ia acontecer é a facilitação de linha de crédito para agricultor, para pecuarista. Pequeno, médio e grande. Mentira. Descarada. Por quê? Porque tem eleição ano que vem e eu tenho Lula como para muitos lulopetistas, como se fosse um papa. Ele tem o que você sabe disso, um princípio chamado infalibilidade papal. Então, se Lula, coitado, Lula já negou isso. Lula não tem a menor ideia do que se trata, como nenhum chefe executivo tem conhecimento técnico sobre tudo que assina. Isso foi Rui Costa. Mas aí, como é o governo Lula, painho Lula, vamos lá defender.
é a defesa de Lula a priori. Você não quer nem saber. E o que é pior, gente que nasceu, cresceu, se formou, formou família aqui no Norte e Nordeste Fluminense. Essas pessoas contra os interesses do Norte e Nordeste Fluminense. Né? Não há diferença nenhuma entre esse tipo de gente, essa esquerda acéfala, para uma direita travestida de patriota, entre aspas, de verde e amarelo, que vai para a rua agradecer a tarifa de Trump contra o Brasil por causa de Bolsonaro. É farinha do mesmo saco. É farinha do mesmo saco. Essa é a verdade. E assim, como diria Fernando Pessoa, é tão nítida que cega para o que é ao redor. E é a defesa do indefensável. Ontem Edmundo trouxe aqui, Edmundo Siqueira, falava, a nossa luta contra o clima aqui é ancestral, isso vem do começo de Campos, né? Era uma planície alagadiça que foi só através de um trabalho do DNOS possível ser habitada, né? Eu tenho um mapa feito aqui pelo, eu acho que cartógrafo, que é a palavra correta, daquele cidadão que sai desenhando os mapas, e quem me mostrou isso a primeira vez foi a Rafaela Machado, feito um mapa geográfico da região, feito no lombo de burro. E aí quando chegou ali pro lado de Oteiro, que não era esse nome lá no mapa, não me lembro mais, ele anotou uma observação: impossível prosseguir com a comitiva devido à região muito alagadiça. Então assim, claro que é evidente que o clima mudou, claro que tudo mudou, tem a intervenção humana, mas sobretudo em todos os momentos, mas o clima mudou no mundo todo. Ou isso é tudo uma mentira, ou isso é tudo uma invenção de moda, né? Como é possível até acreditar aí, em alguns casos, pela Terra plana. Se você vê, Aloysio, tem várias obras aí, tem várias pesquisas, na própria Lagoa de Cima, fauna e flora, como já mudou, a Lagoa Feia, como já mudou, enfim, é o que você disse aí, falácia e defender o indefensável, não tem como seguir. Agora, infelizmente, a gente não sabe se isso vai ser, se esse veto vai ser quebrado, vejo com muita dificuldade, e aí entendo que é mais uma vez uma chance que a gente deixa passar, desperdiça, né? E de tentar investir naquilo que é a nossa vocação, que é a agricultura. Ou seja, aqui para nós, o PL, resumindo aqui nas minhas palavras, é um crédito agrícola que virou uma geopolítica do semiárido. Se me permite uma opinião, eu acho que é por isso. O que é o PL? É um crédito agrícola. E o que virou? Uma geopolítica do semiárido. Infelizmente, lamentavelmente. Eu, sinceramente, Nogueira, a quem se predispõe publicamente, que é pior, não tem nem vergonha mais, né? A publicamente defender o interesse de uma briga interna do PT da Bahia contra a sua própria cidade e sua região. Ou em sua copa de papel carbono, né, que só muda a direção, né, mas a mesma coisa na direção oposta, né, como reflexo no espelho. A comemorar a tarifa de Trump contra o Brasil, contra o Bolsonaro, é aquela coisa, né? Se esse pessoal fosse reunido, degradado para a ilha de Marajó, eu só não desejaria isso por pena dos búfalos, né? Porque falta não faria nenhuma, né? É muita falta de amor próprio, é muita falta de compromisso com a sua cidade e sua região, é muito, como o Nelson Rodrigues chamou, complexo de vira-lata, né? Complexo de vira-lata, é vira-latismo político, de um lado e de outro também. Depois que eu vi gente rezando para pneu, eu agora estou esperando acontecer tudo primeiro para comentar.
Mas estão rezando para pneu dos dois lados, né? Exatamente. A coisa tá. Sabe como? Nesse ponto também bem dividida, meio a meio. Tem aí uma parte muito ignorante, né, de um lado e outra parte muito ignorante de outro, o que deixa o país, Aloysio, 10 anos patinando em nada. Não tem avanço nenhum no país. São, sei lá, foi 2013 que começaram aqueles movimentos das passagens. Jornada de junho. De junho. Então, você faz a conta desses últimos anos. Depois daquilo, que era uma reivindicação popular, criou-se esse mito, né? O mito do Bolsonaro mesmo, que surgiu ali. E aí, você vem ao longo desses 10 anos nessa coisa de a favor de Bolsonaro e contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro e contra Bolsonaro. Será que a direita é bolsonarista? Claro que não. Na minha opinião, não. Bolsonarista é bolsonarista. Se ele estiver na direita, na esquerda, em cima, embaixo, aonde ele estiver, os caras entenderam que ele é um salvador. Apesar de ter o nome de Messias, ele mesmo falou que não é salvador de nada. Bom, pois não. Falou que não é coveiro, né? Enfim. Mas essa questão do bolsonarismo é medida em pesquisa, mas são 7,59. Vai falar de 2 pesquisas aí. Eu acho melhor a gente tratar disso no próximo bloco. O que você acha? Por favor. Só para fechar esse bloco aqui, vamos comentar sobre essas últimas pesquisas também que você traz aqui no seu blog, opiniões lá no Folha 1, também no jornal. Essa aqui de ontem, 28 de agosto, crescimento pós-Trump de Lula desanda com Tarcísio à frente no segundo turno e o governo tenta neste momento aí ações que tentam mitigar aí novas campanhas, novos eleitores, para justamente trazer de volta essa ascensão, na verdade, bem que deu uma respirada, né? Foi lá fora da água, deu uma respirada e parece que já está afundando de novo. Bom, e aí você comenta, daqui a pouco a gente vai trazer esses números, esses detalhes, a pesquisa, como ela é e deve, né, ser divulgada. 8 horas em Campos, você ouve a Folha FM, o Folha no Ar, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa. Nessa bancada a gente debatendo, discutindo aqui, apresentando, né, e comentando os assuntos, né, do momento, com o patrocínio e oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, de Unimed Campos, também do Laboratório Plínio Bacelar, da Vacina Plínio Bacelar, Clínica Vacina Plínio Bacelar, Rede de Postos Mariana e também de Radimed Diagnósticos por Imagem, com apoio do consórcio do Cicobi Fluminense. Jeito fácil, prático e rápido para você conquistar aí o seu sonho. Tem uma dica boa aqui da equipe da Nauta XP para a gente conferir agora e na sequência, vou tentar aqui rapidinho, a gente volta com outras informações para você ligado aqui na Folha FM.